querida? Tudo bem? Obrigada pelo Tudo seu tempo. bom? É um prazer estar falando com você e aí sabendo um pouquinho da sua trajetória. Para quem não sabe, eu tive o privilégio de trabalhar com a Duda em outras vidas, né? Vidas passadas, que a gente não precisa entrar nesse campo. Mas a gente se conheceu num trabalho, né? E depois continuou, né, se falando, mantendo contato. E aí a gente está hoje aqui. Eu queria agradecer, porque acho que você tem muito para ensinar para gente, para falar sobre espiritualidade. E queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho quem você é, o que que você faz, rapidamente, para a gente poder começar esse papo. Ótimo, querida, muito obrigada. Uma oportunidade única estar aqui com você. Fico muito honrada e muito carinho mesmo, né, por essa troca e essa oportunidade da gente estar aqui falando de um assunto que é tão relevante, né, para mim. Então, eu que agradeço. Bom, eu sou a Duda. Eu hoje eu trabalho com a técnica chamada leitura da aura, eu posso chamar também de leitura vibracional, então eu atendo, faço atendimento, né? Que é uma Uhum. técnica que funciona como uma limpeza energética, que eu vou contar um pouquinho melhor. Eu também tenho celebrado alguns casamentos, eu não sei se você está sabendo dessa, né? Se você Boa. viu, se a gente conversou. Isso é Aham. um outro trabalho, até com a Maria Paula, que Que você eu conhece. conheço também, que eu já trabalhei com ela em outras vidas também. Em outras vidas também, e também é uma experiência muito interessante sobre essa vibração do amor, né? E o que que a gente está construindo nas relações, como é que a gente está se preparando para esse novo mundo que está se abrindo, né, para a gente com relação ao amor, à construção, aos relacionamentos. Então é muito interessante estar vivenciando essa experiência. Uhum. E aí a espiritualidade ela é o meu norte, assim, né? É o tema que inundou meu coração quando eu tinha 33 anos, exatamente, né? Antes era um mundo que eu não habitava. E aí eu fui tentar entender um pouco o que que é isso, né? O que que está para além desse dia a dia da vida. E aí é o meu tema de estudo desde então, né? Legal. E Duda, como é que você definiria espiritualidade? Essa pergunta é muito boa, né? A espiritualidade, para mim, hoje, ela ela é o amor. Eu sinto que a gente poderia, assim, o repertório é um pouco limitado, né? Para gente, as palavras elas não definem o que muitas vezes a gente quer dizer. Mas Aham. o que eu sinto, pelo que eu tenho estudado, pelo que eu tenho vivenciado, é que a espiritualidade é o amor na sua mais alta vibração. O que que eu estou querendo dizer com isso, né? A espiritualidade é aquela dimensão nossa em que a gente tem uma propulsão, um desejo de saber de onde a gente veio, para onde a gente vai, o que que a gente está fazendo aqui, qual é o grande sentido disso tudo, né? E Uhum. quando eu me pergunto o que que eu estou fazendo aqui, qual é o sentido disso tudo? De onde eu vim, para onde eu vou? A coisa mais próxima que eu consigo colocar em palavras é o amor. Eu tô aqui Uhum. para amar, eu tô aqui para ser o amor, eu tô aqui para ser amada, eu tô aqui para entender, para a gente explorar o amor, né? Então, Uhum. por isso que eu faço essa associação, assim, claro que, né, é muito mais complexo do que isso, mas também ainda é tão simples quanto isso, né? Eu Aham. sinto que hoje a espiritualidade para mim tem esse sentido, esse significado. Legal. E você falou que foi um tema que começou na sua vida quando você tinha 33 anos. Teve algum gatilho? O que que foi que aconteceu? Se você se tiver vontade de contar, mas assim, o que que ela significa para você, né? Pessoalmente, o que que fez você entrar nessa busca? É. Eu não, eu digo que começou aos 33. Na verdade, isso a gente já nasce com essa dimensão, é que nem uma musculatura, né? Todos nós temos musculatura. Como a gente vai usar essa musculatura? Tem gente que vai para academia, tem gente que vai para natação, tem gente que não, que está com mais dificuldade de desenvolver. Então, assim, a espiritualidade é uma dimensão do ser humano. Nós somos seres espirituais. Uhum. Mas eu digo que, e aí você vai desenvolver, né? Cada um vai descobrir como isso vai se desenvolver, mas todos nós Sim. temos, que nem uma musculatura.
É só uma questão de linguagem. Mas eu digo que eu acessei ou que eu fui mexer nessa musculatura aos 33, porque foi um momento da minha vida que eu estava muito perdida de sentido da minha vida. Eu não sabia. Eu tinha um trabalho, eu sempre tive muitos amigos, eu tinha uma vida normal, como todo mundo, né? Eu trabalhava, estudava, namorava, enfim. Mas eu sentia, eu tinha uma falta de sentido, né? Eu sentia um tanto vazio de não Uhum. entender exatamente, né? A gente fala hoje muito de propósito, missão, mas são palavras que ajudam, né? Sim. A gente tem que tomar um certo cuidado, mas elas ajudam. Então, entender o que que é o propósito, o que que é a minha missão, o que que eu estou fazendo aqui, qual é o sentido disso tudo? E aí, e também foi um período que eu tive algumas questões de saúde. Então, eu Hum. também, a minha saúde já estava respondendo a essa falta de sentido, né? Então, Uhum. muitas inflamações, e tomava remédios, os remédios não faziam efeito. Eu fazia um monte de exame, nada dava resultado, não tinha nada. E os médicos não sabiam o que fazer muito comigo. Hum. E aí isso foi tomando uma proporção até que aos 33 eu estava entrando numa farmácia para comprar meu kit básico de remédios para preencher esses vazios e Uhum. tentar resolver essas angústias, essas inflamações. E Uhum. aí eu olhei para a farmácia, foi assim, foi exatamente assim, eu olhei para aquela farmácia, eu olhei para aquela quantidade de remédio na minha mão, eu falei, gente, não é possível. Tem que ter alguma coisa além. Não é possível que a vida seja isso. Uhum. Acordar, ir para o trabalho, ir para a farmácia, voltar para casa. Não é possível, né? Eu tive Uhum. um insight, só que eu não tinha nenhum recurso naquela época. Eu não Hum. tinha nenhum recurso extra, né? A quem eu vou recorrer? Para onde eu vou? Que grupo que vai me ajudar? Quem é que está estudando isso? Quem é que está falando sobre isso? O que que é isso? Eu nem dava o nome de espiritualidade, eu nem dava o nome de Sim. intuição. Era uma coisa assim que eu era uma fora, eu estava assim fora do padrão. E aí eu Uhum. tinha que juntar com os foras do padrão, só que eu não sabia nem onde eles estavam, o que que eles Aham. estavam fazendo. Você E está aí falando eu isso, eu tô lembrando de uma primeira conferência de psicodélico que eu fui, que eu entrei e falei, gente, eu não tenho nem roupa para estar aqui. Eu tô assim, tipo, eu preciso comprar roupa para vir aqui. Eu tô tão fora dessa galera. Exato. Eu falei, gente, quem são? O É. máximo que eu conseguia assim associar era tipo ovelha negra, né? Cadê as Uhum. ovelhas negras? Porque eu Aham. devo ser uma delas, porque eu não estou mais me encaixando nesse mundo. Uhum. E esse desencaixe também dá muita angústia. Você É. fala, cara, não tem um encaixe no mundo, né? É. E aí eu acabei. O único recurso que eu tinha ali na época era um homeopata, que a minha mãe me tratou com homeopatia quando eu era criança. Eu lembrei dele, liguei para ele, e a partir dele eu comecei a fazer diversos tratamentos. E aí que eu fui entendendo que existia uma dimensão mais sutil. E aí eu fui Uhum. entendendo, e aí que começou essa espiritualidade, o que eu chamo, né, de espiritualidade, esse Uhum. desenvolvimento Uhum. que acabou se tornando aí meu tema de vida, né? E quais são os caminhos ou esses recursos que você usou? Você falou que começou com o homeopata, mas tiveram outros, né? Foi como se É, fosse um fio, porque eu entendi. isso. A homeopatia foi. Não estou aqui levantando bandeira. Aliás, uma coisa importantíssima antes de eu continuar qualquer coisa, acho que a coisa mais importante que eu vou falar dessa entrevista, o resto vocês não precisam nem prestar atenção, mas nisso vocês precisam. É o seguinte: tudo qualquer coisa que eu trouxer como experiência, como exemplo, isso não é uma verdade absoluta, nunca será. Na espiritualidade, no desenvolvimento, no autoconhecimento, no desenvolvimento pessoal, nada, pode ser o Papa, pode ser o mestre, nada do que eles falam ou vão falar é uma verdade absoluta. Tudo precisa ser testado, tudo precisa ser investigado por vocês para saber se para vocês faz sentido. Porque o Claro. que faz sentido para mim pode não fazer para você. A questão é como que a gente amplia essa consciência. Então, isso é Uhum. muito importante. Nesse caminho espiritual e nesse caminho do autoconhecimento, a coisa mais importante para mim foi saber que eu podia testar, ir lá, ver e tinha liberdade disso ser bom ou não para mim. Uhum. Então, tudo que eu trouxer aqui como exemplo para mim, vocês testem, vejam se faz sentido para vocês, né? Legal. Mas Como não. tudo na vida, né? Tem coisa que é bom para você, não é bom para mim e vice-versa. Então, acho que isso fica Sim. muito mais óbvio na espiritualidade.
Exato, porque na espiritualidade você está muito mal. Uhum. Quando você chega num Vulnerável, ponto, né? geralmente você está muito vulnerável. Você não sabe, como eu cheguei lá naquela farmácia, eu não sabia eu não sabia nem por onde começar. Então é óbvio que você fica muito mais suscetível, né? Como é que a gente foi educado? Como é que a gente foi criado? Que alguém vai vir nos salvar. Então você É. entra já pelo amor de Deus, alguém me salva disso aqui? Alguém me tira desse buraco? E é Quando na legal verdade você falar isso, Duda, porque quem salva é a gente, né? Então, exato. E e por a isso gente às que vezes fica esperando esse herói chegar, esse Deus divino, esse Jesus ou qualquer que seja, vai chegar e me salvar, mas não é isso assim. não é, a espiritualidade não tem nada a ver com isso, na minha concepção, né? Uhum, O uhum, autoconhecimento não tem nada a ver com isso, pelo contrário, você está cada vez mais integrado, cada vez mais pertencente ao seu caminho. O sim. que acontece é que esses mestres, médicos, pessoas, eles ajudam porque eles têm um caminho, eles passaram por aquilo, então eles podem te trazer insights, que é o que eu faço hoje também no meu trabalho. Mas o caminho, o desenvolvimento, tudo é com você. É. Então, enfim, eu fui pela homeopatia porque era o que eu tinha de recurso, que eu lembrava quando eu era criança. Uhum, E o meu homeopata, que é um cara também que tinha uma visão muito legal, ele falou: Olha, você não está doente. Você não tem nada realmente físico. A sua questão é energética, né, e emocional. Então a gente tem que tratar o seu emocional para que essas para que que o seu corpo pare de plasmar esse tipo de reação, porque isso é só uma reação a essas angústias internas. E uhum, aí, a partir dali, eu também fiz alguns trabalhos com a medicina chinesa, né, com a acupuntura, isso foi muito fundamental. Continuei nas terapias tradicionais, mas também fui buscar algumas terapias energéticas, e nesse meio do caminho eu conheci a leitura da aura lá em Piracanga, no sul da Bahia. Que uhum. foi Legal. eu fui fazer um curso de autoconhecimento, e aí a partir dali eu comecei a estudar, né, a estudar mais Legal. profundamente. Legal. E Duda, a gente falou um pouquinho de, né, quem salva a gente mesmo, né? Na sua visão, qual a diferença entre religião e espiritualidade? Eu acho que é muito confuso, eu acho que eu mesma, durante muito tempo, confundia isso, então nunca fui religiosa, minha família não fui criada de forma religiosa, minha educação não foi religiosa, não me formei em escola religiosa, e nunca me conectei com nenhuma religião especificamente, mas hoje, né, eu sou super espiritualizada. Então, eu consigo sentir a diferença, mas eu queria que você falasse para a gente qual é essa diferença entre religião e espiritualidade. É, é, você, a religião, eu li recentemente um artigo lá da UFRJ, muito interessante. A gente sempre acha que a religião tem a ver com religare, né, de você se Uhum, religar a Deus. E uhum, nesse artigo, eles falam que a palavra religião, ela na verdade tem uma origem em religere, que uhum, significa disciplina, uhum, tá? Ou seja, quando a gente fala assim, eu vou fazer algo religiosamente, tá uhum, ligado a você fazer algo com disciplina, né? Uma uhum, disciplina religiosa, né? uhum, Isso traz a religião. Eu não sou uma expert em religião, eu fui batizada, estudei em escola católica, vou à missa em datas, né, específicas, mas também nunca, né? Então, assim, não é a minha especialidade, tá, gente? Mas ah, assim, eu entendo que a religião ela é um conjunto de doutrinas, crenças, símbolos e verdades, né? Que tem um grupo que acredita naquilo e você, né? E que confia, que acredita e que segue aqueles conceitos, símbolos, aquela ética e manifesta isso, né? uhum, uhum, Só que a espiritualidade para mim, ela não é comparável à religião. A espiritualidade, ela é a vida, ela é o amor, ela é o cosmos, a uhum, espiritualidade engloba todos esses símbolos, dinâmicas energéticas, uhum, crenças, padrões de comportamento, cultura, nascimento, vidas passadas. Então, a espiritualidade seria assim esse todo, esse cosmos, né? E a uhum, religião é uma dessas manifestações. Agora, uhum. eu participei de um grupo de estudo durante muito tempo, né, de filosofia, tem um grande professor, e ele contava uma história que eu acho que explica muito bem isso que eu queria trazer aqui hoje, né? Uhum. Antes dos faraós, o
que acontecia? Quando vinha a deusa Maat, que era a deusa da justiça, por exemplo, ele conta, ela era a justiça e quando ela agia no mundo, né, ou agia, ela era a própria justiça. Não Hum, tinha uma diferença, não era que ela fazia um ato justo, ela era a própria justiça. Assim como eu hum, falo, né? A gente é amor. Não é que eu amo alguém, eu sou o amor. Então, qualquer hum, coisa que eu faça é amor. entendi. Quando os faraós chegaram e falaram: olha, agora para você chegar e se comunicar com Deus vai ter que ser através de mim, vai passar por mim, você não tem mais conexão direta com o cosmos. Isso fez com que a gente entrasse numa, num outro nível, digamos assim, de consciência, de entendimento de como você se relaciona com o seu divino. E Uhum, aí a instituição, ela virou uma espécie de um intermediário. uhum, Então, a espiritualidade não tem intermediários. Você é um ser divino que se conecta com o seu Deus, o Criador, a consciência com C maiúsculo, natureza, o nome que você preferir dar. A uhum, religião, ela demanda que ela é uma instituição e que demanda que você só possa conversar com Deus através de determinadas atitudes, símbolos e ações. uhum, Então, essa é uma grande diferença, né? É uma grande diferença, é, e que a gente a gente precisa ser no mínimo crítico disso tudo, né? Independente do caminho que você escolha, porque para uhum, mim espiritualidade não passa pela religião. Ela uhum, pode passar, mas ela não é isso. A religião não é o meio em que você pode se conectar com esse ser, com essa dimensão divina, né? legal. É, e a gente vê por milhares de técnicas, né? Porque simplesmente a espiritualidade ela é uma dimensão que está acessível para todo mundo, a qualquer Uhum, momento. Eu no meu uhum, quarto, né? uhum, uhum, Então eu sinto que tem essa confusão, essa diferença, uhum, mas são escolhas, né? São caminhos aí de cada um, do entendimento também de cada um, né? uhum, legal. Bom, então, obviamente, a gente pode ser espiritual sem ser religioso, né? Com É, certeza, é, com certeza. E tem muitos religiosos que não são espiritualizados, e tem muitas isso. pessoas que nunca nem falaram em intuição e têm uma intuição super aguçada. Essas caixinhas, elas não entram aqui. Elas não, Uhum, não dá para a gente botar nessa ordem disciplinar, né? uhum, O que eu estimulo, minha linha de estudo, ela vai muito mais por um viés transdisciplinar, em que a uhum, gente une a gente conflui magia, ciência, política, arte, né? Isso é uma confluência, não tem essa uhum, separação de disciplinas. A gente é uma coisa só, né? uhum, uhum, é, legal. E você tem alguma experiência espiritual significativa que você quer dividir com a gente, ou que você pode dividir com a gente, é, e que você acha que pode ser interessante para as pessoas entenderem um pouco mais, ou tentarem tangibilizar um pouco mais do que é isso, para quem ainda não vivenciou nada assim? É. Eu tenho uma das palestras que hoje eu dou, chama-se Desmistificando a Espiritualidade. Uhum, Justamente para essas pessoas como eu que entraram na farmácia e não sabiam o que fazer e achavam que espiritualidade é uma coisa só dos iluminados que estão lá no topo da montanha, né? uhum, A gente acha que uhum, as pessoas felizes estão lá no topo da montanha, são as pessoas que abraçam as árvores, e eu entendi que não é sobre isso, né? É sobre você aqui e agora, a sua presença aqui e agora, onde quer que você esteja, como é que você pode se desenvolver e acessar isso, né? uhum, Então, eu tenho muitas histórias. Eu, na verdade, essa mesma, né? Quando eu cheguei na farmácia e comecei, depois que eu fui fazer o curso, que eu comecei a entender que a gente tem. Os milagres estão totalmente acessíveis, né, para a gente o tempo inteiro. A gente é que não. A gente que não desenvolveu esse sentido. Porque uhum, é um sentido, né? A clarisciência, a clarissapiência, a clarividência, isso tudo é nosso, a nossa ferramenta já veio, você já nasceu com essas coisas. uhum, Você pode desenvolver, né? Mas isso é uma tecnologia altíssima, uma tecnologia altíssima. Então, eu gosto muito de contar a minha primeira experiência com a minha intuição de verdade, né?
que Uhum. foi que eu não sabia, eu era cética, gente, eu era uma pessoa completamente cética, eu não acreditava, apesar de ter sido formada por uma escola católica, eu não acreditava nesse Deus, aliás, eu achava esse Deus, eu era bem brigada com ele, porque eu achava ele muito malvado, porque dava muita confusão, muita pobreza, muita escassez, muita guerra, eu era muito brigada com esse Deus, Aham. e aí eu falava, e ainda por cima, eu nasci sem intuição. Se eu ainda fosse uma pessoa intuitiva, se eu ainda tivesse uma inteligência, eu nem isso eu tenho. Então eu Aham. ficava muito chateada. Até que eu fui para esse curso, que é o curso de leitura da Aura, e aí era uma sala com 70 alunos na época. Caramba. E a gente tinha todo um percurso de autoconhecimento, só que a gente aprendia uma técnica que eu não fazia ideia do que era. Eu me inscrevi no curso sem ter a menor ideia do que era. E quando eu fiz quando chegou no terceiro dia, o professor falou: Olha, agora a gente vai aprender a ler a aura do outro. Aí eu levantei a mão imediatamente, falei: Olha, eu não vejo fantasminha. Falei exatamente assim: eu não vejo fantasminha. Eu não tenho intuição, eu não tenho terceiro olho ativado, esses nomes que vocês dão. Eu não sou espírita, eu não vejo nada. Então, assim, você, por favor, pode passar a minha vez, porque eu não quero ler, eu não vou, eu nem estou entendendo o que você está falando. Isso Não é quero tudo. brincar, não quero Não, brincar. não, não, não. Isso aí não é para mim. Aí Uhum. ele falou: ótimo, então vamos começar com você. Ah, que ótimo, Fiquei fofo. desesperada. Senta aqui numa cadeira, vamos começar com você. Fecha o olho. Aí eu fechei o olho. Ele fala para mim a cor que você está vendo. Eu falei, eu não estou vendo nada. Ele falou, pode mentir para mim. Aí eu falei, então tá bom, eu vou mentir para você. E eu menti. Falei, eu estou vendo amarelo. Tá, e agora uma imagem, me pede uma imagem. Eu falei, olha, eu não estou vendo nada. Finge que você está no cinema, faz uma imagem. Bom, e ele foi me orientando, e eu achando que eu estava falando um monte de mentira, quando na verdade eu estava lendo a aura da pessoa que estava na minha frente, a história de vida dessa pessoa. E, Uau. inclusive, o que aconteceu foi que eu não estava lendo só a história de vida dela. Eu estava lendo uma vida passada dela e em seguida eu li uma vida semente, que são vidas mais antigas ainda, que foi ajudando a ela ampliar a consciência dela sobre o que estava acontecendo com ela no momento presente. Bom, eu quase desmaiei, ela desmaiou, todo mundo desmaiou, mas ali eu tive uma. Como Uhum. que eu podia saber da vida dessa pessoa? Eu não tinha informação nenhuma sobre ela, né? Uhum. Isso é um milagre da intuição, Uhum. né? Uhum. Porque nada mais é do que essas informações que estão aqui, que não estão visíveis a esses olhos, a esses ouvidos aqui, mas estão visíveis à clara evidência, à clara sapiência, a um terceiro olho, ao nosso chakra Uhum. coronário, estão visíveis, estão aqui, e eu simplesmente sintonizei nessa rádio, Uhum. frequência de rádio, e aí você capta determinadas informações que ajudam as pessoas. Basicamente Legal. foi isso. Então, Não, esse é eu um. acho incrível, Duda, porque assim, eu te conheço, eu sei como você era cética, e eu super cética também. Inclusive, eu ainda estou trabalhando a minha identidade como uma pessoa espiritualizada, porque sempre fui atônita, estudiosa, CDF, artigo científico, só acredito no que está provado pela ciência e tudo isso. E agora eu recebo mensagens, eu recebo informações, eu recebo mensagens que eu tenho que passar para outras pessoas, e eu ligo para essas pessoas, e as pessoas falam, uau, Tônia, isso faz muito sentido para mim. Então, é, eu acho incrível essa história, obrigada por dividir, porque eu sei o quão cética você era. E é muito maravilhoso ver, muito bonito ver essa transformação, né? E essa capacidade de acessar. Então, gente, eu tô falando isso porque, assim, se a Duda acessou e se eu acesso, é possível. Exato, exato. E, Tônia, só mais um detalhe: a ciência e a magia nunca foram separadas. Eu não sei É, se você sabe, claro. mas o Newton tinha a biblioteca alquímica do mundo na época. É, eu Entendeu? sei. Ele só não podia botar aquilo ali, porque senão a igreja ia lá, né, e detonaria ele. Mas assim, a verdade é que nunca houve essa separação. Então, o que a gente está fazendo nada mais é do que resgatar essa transdisciplinariedade. Só Exatamente. que, só que isso todo um processo, né? Nadando contra a maré aí, para ir abrindo essas possibilidades. Mas é exatamente isso. Legal. E Duda, o que que você faz hoje para cultivar a sua espiritualidade? Assim, se é que é esse o verbo, né? Mas assim, como é que você porque a gente está no dia a dia, a gente
podemos ser seres espirituais, mas a gente tem que pagar conta, a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer, né, as coisas mundanas, vamos dizer assim. E como é que você faz? Existe alguma prática para você cultivar a sua espiritualidade? Gente, olha, o básico, tá? Façam o básico. Dormir bem, beber água, eu juro, juro. Acordar, olha, dormir bem, beber água, respirar. Mas não é sentar, fazer uma mega respiração com. Não, não, respira 5 minutos. Isso, para mim hoje é a base para você começar a desenvolver essa espiritualidade. Por quê? Porque a espiritualidade nada mais é, além, né, que eu chamei de amor, né, um pouco mais filosoficamente, mas é a presença. A Hum, espiritualidade é a presença. Para estar presente na matéria, porque, gente, assim, a espiritualidade ela não se dá em outro plano. A gente não está lá na transcendência, lá no mundo perfeito e nós aqui no mundo. Eu não sinto dessa forma. Testem aí, vejam, leiam, ouçam outras pessoas, mas eu sinto que a espiritualidade ela se manifesta através da matéria. É aqui uhum, e agora, é nessa conversa que eu estou com você. é, Essa conversa é uma conversa que tem a dimensão física e a dimensão energética e a dimensão espiritual. é, E a mental e a emocional. São os 5 corpos atuando aqui e agora. Então, o cultivo da espiritualidade, ele começa, na minha visão, no básico, na matéria aqui e agora. Então, é a gente estar presente aqui na conversa, é eu lembrar da minha respiração, é eu ter bebido água, é eu me respeitar. Peraí, eu fui ao banheiro antes da. Não vou ficar aqui prendendo meu xixi enquanto eu estou fazendo isso, eu estou uhum, bem sentada. É o uhum, autocuidado. O autocuidado é a base. Então, e uhum, isso, gente, é o tempo todo, né? Como é, é que eu estou entrando nessa reunião? Como é que eu estou hoje? Olha como eu estou indo dormir. Será que eu preciso conversar com alguém? Isso é o dia inteiro, na verdade, uhum, né? Mas uhum, nesse chão, isso é o meu chão. uhum, Agora, é claro que a gente pode ir desenvolvendo. Aí tem a ver mais com o meu trabalho também, né? Que hoje, como eu falei para vocês, essa técnica que eu fui aprender lá em Piracanga virou hoje o meu trabalho. Então, eu hoje leio auras, né? É o que eu uhum, faço. São sessões de 1h30, né? E aí sim eu tenho algumas meditações mais profundas, porque inclusive eu preciso para o meu trabalho. Mas uhum, eu sinto que a respiração, o silêncio, né? O silêncio, que não é o silêncio, não é não falar. O silêncio é não se agarrar aos pensamentos. Então, tem uhum, diversas técnicas de meditação do silêncio. Alimentação que seja boa para o seu organismo, não a que vocês estão vendo no Instagram, que a fulaninha de tal faz não sei o quê, que a outra faz não sei o quê lá. Vocês testam os alimentos que vocês é, estão comendo? Alface é bom ou não é bom para você? Era bom, mas agora continua sendo porque a gente muda. uhum, Então, carne é bom ou não é? Tá certo ou tá errado? Isso é com vocês, uhum, né? A gente uhum, precisa testar, a gente precisa estar íntima. Porque, Tônia, só um dado interessante, eu, eu faço leitura, né, já há 10 anos, né? Vai fazer 10 anos agora em 2025. Passei por um processo longuíssimo de treinamento, com muitas leituras, e depois comecei a profissionalizar, e de uns 4 anos para cá é que se tornou minha profissão oficial. Mas, ao longo desse período, eu contabilizei mais ou menos 2.000 leituras, né? Entre muito treinamento e tal, enfim. E assim, o que que eu vejo em comum com todas essas pessoas que eu li, né? Ou com a maioria? O que que é uma linha que a gente pode dar, assim, em uma frase assim? É a falta de intimidade que a gente tem com a gente mesmo. uhum, As pessoas não se conhecem, não é, sabem o que que é bom ou mal para elas. E aí exigem de fora, exigem do presidente, do pai, da escola, do trabalho, da é, faculdade, sei lá de quem, da amiga, mas elas não sabem o que que é bom, o que que não é, como é que elas se sentem. Então, essa pergunta que você me faz, né? O que que eu faço? Primeiro, eu tenho que entender o que está acontecendo comigo. E aí, claro, peço ajuda, né? Faço terapias holísticas, faço limpezas energéticas, limpo o meu ambiente, uhum, né? São, uhum, são várias frentes aí de trabalho, mas primeiro você tem que entender como é que você está, quem é você, o que é, que te faz é, bem, o que que não faz. E aí sim você começa a ganhar essa intimidade. A espiritualidade, ela vem aí. Aí eu falo,
né? Você fica íntima de você, você se Uhum. torna sua melhor amiga, né? Sua Uhum. melhor... Interessante isso, essa forma que você coloca, porque tem também um lado meu, né, que não só é se tornar íntima de você mesmo, mas confiar, né? Porque assim, tem um segundo layer que é assim, putz, eu sei que a alface não faz bem para mim hoje, mas eu confio nessa minha própria opinião, né? Porque acho que às vezes a gente está tão focado em referências externas que a gente fala, não, mas falaram que a alface é importante. Aí vai lá e continua comendo alface, né? E a gente, antes de entrar nessa conversa, estava falando aqui de maternidade, né? Eu tive filho agora e tem um monte de dicas e gente e opiniões falando o que tem que fazer com meu filho, que tem que fazer para dormir mais, dormir menos, comer, não comer, mama no peito, tipo, enfim, um trilhão de coisas. E hoje eu tenho a total confiança que eu sei a resposta do que eu preciso fazer como mãe para o meu filho. Né? Não é que eu acerto tudo, que eu sou mãe perfeita, não é isso. Mas eu acredito e eu confio em mim, eu tenho intimidade comigo, na minha intuição, ou até ou até confiança de que eu vou testar um jeito aqui, e se não funcionar, eu vou testar outro jeito aqui, né? Então, acho tão bonito isso que você falou, a questão da intimidade com você mesmo, porque eu acho que é exatamente isso, né? E se perdoar se você errar, se você, né? E não é isso, mas continuar nessa busca, né? Porque eu acho que é uma busca eterna. E acreditar em você mesmo. Acho que isso é um grande, para mim é um grande pilar desse meu lado espiritual, assim. É, só gostaria de comentar dois pontos sobre isso, né? Primeiro que a Claro. gente tem um olhar cientificista sobre o mundo e a gente aprendeu isso. A gente aprendeu no colégio que tem um professor lá que vai ensinar e que você vai passar numa prova e ele vai te aprovar ou não, né? Uhum, Todo o nosso sistema educacional, todo o nosso sistema de crenças, principalmente no Ocidente, ele é baseado em você passar o seu poder para outro, né? Para outra, para pessoa, para alguém que saiba mais, para alguém que está à sua frente e você vai receber uma resposta sobre o seu corpo, sobre você, sobre, né? E aí, isso, claro, é retroalimentado. Então, tem essa questão desse olhar cientificista que isso aqui é uma verdade e você se adequa a essa verdade, você não questiona essa verdade, né? isso. Então, tem Uhum, esse ponto principal que domina, né? Então, que a gente também está aqui reaprendendo a navegar. É uma negociação, né? É uma conversa. uhum, Peraí, o meu médico vai me dizer isso, mas peraí, deixa eu entender, né? Aconteceu isso agora, o meu médico me passou uma medicação, aí eu fui pegar, hoje eu testo com a mão, né? Tem uns testes que você faz rápidos para ver se aquilo ali vai fazer bem para o seu corpo ou não. Tem a radiestesia, que é uma linha super uhum, legal. Os meus médicos, inclusive, são radiestesistas também, então a gente testa. E aí eu coloquei na mão, era uma coisa lá que estava dizendo que talvez não me fizesse bem, mas eu senti que ia fazer bem e está fazendo bem. Agora, uhum, é claro que a gente não é irresponsável. É óbvio que isso a gente vai, essa busca, a gente vai aprendendo a ganhar essa intimidade. uhum, Então, é claro que tem muita pesquisa, estudo, troca, né? Eu não faço uhum, nada sozinha. Eu não vou a nenhum trabalho espiritual sem indicação, por exemplo. Se alguém uhum, já passou por aquilo. Não é que a minha experiência, às vezes a experiência da pessoa é maravilhosa e a minha não vai ser e vice-versa. Mas aí entra o segundo ponto que eu queria trazer. Para a gente entrar nesse campo, a gente tem que aprender a lidar com o erro. A gente tem que entender que erro não é problema, erro é lapidação. uhum, Erro é se aproximar, é chegar mais perto de um refinamento. Erro é uhum, refinamento, é uhum, realinhamento, é aprendizado. Só que a gente não pode, a gente vive numa sociedade, numa forma educacional que erro é problema, você não pode errar. Então a gente não sabe lidar com erro. Então como é que você vai entrar num mundo para testar coisas novas, inclusive coisas que não estão baseadas cientificamente e não uhum. errar? Porque você tem medo de Possível. errar, é impossível. É uma encruzilhada. Aí o que você faz? Volta, né? Aí você Uhum. fica lá. Você não pode errar. E aí não vou nem entrar no assunto. Somos mulheres, e aí é o mundo. Eu não vou nem entrar nisso aí. Só estou falando ainda assim, nem assunto de gênero. Então, É, assim, entendeu? Então você tem que ter um ato de coragem. é, Gente, coragem de se vulnerabilizar, coragem de pedir ajuda. Você não quer que as pessoas saibam o que você está passando. Então são muitas camadas para esse muitas. desenvolvimento É, espiritual. é.
né, a gente acessar. Mas eu sinto que a gente criticar um pouco esse olhar cientificista sobre o mundo. Não é eliminar, não é negar e não é dizer que não é dizer que ele está errado, mas só ele não dá conta do recado. A gente Uhum, precisa juntar porque somos 5, né, corpos, não uhum, somos, não é só o uhum. físico. É, E a questão de lidar com erro, né? De ter essa compaixão aí, de a gente saber errar, uhum, esse é um que não tem comprovação científica. Então, e é, aí? Como é que. E mesmo com comprovação científica, estamos aí, né? é. Cheio de guerra, Exatamente. cheio de doenças, cheio de coisa. Então, É, enfim. é. Não, e o erro é a única certeza da nossa vida também, né? Assim, a gente, duas certezas, que a gente vai morrer e que a gente vai errar. Então, assim, gente, né, vamos ressignificar o erro como como a lapidação, como você falou, né? Realmente é um processo. Isso aí é um E, processo. e eu achei muito interessante, né, quando você fala de espiritualidade, de autoconhecimento, dessa intimidade, e você comentou também que a gente muda, né? É, de novo, é um processo de vida inteira, né? Porque a gente muda, somos seres que a gente está em desenvolvimento, né? Então, aquela intimidade que a gente tinha, a intimidade que eu tinha com a Tônia de 10 anos atrás, não faz sentido com a Tônia de hoje, né? E talvez eu tenha que matar a Tônia de 10 anos atrás, porque ela foi muito importante para mim naquele momento, mas ela talvez não esteja me servindo mais agora, né? E eu acho que no meu processo mesmo de busca espiritual, eu tive que matar a Tônia, né? Então, eu escrevi sobre isso, porque realmente eu precisei nascer uma nova pessoa, né? E agradeci aquela Tônia que veio até aqui hoje, me trouxe até aqui e todas as coisas, mas ela não estava me servindo mais, né? Exato. Então, também tem um processo, pelo menos para mim, né? Para mim foi um momento de super vulnerabilidade, né? Que culminou recentemente, né? Foram 2 abortos que eu tive, um super traumático, em que eu quase perdi a vida, e ali eu falei, ali foi um baque muito grande, né? Eu tive que pedir ajuda e, putz, renascer de uma outra forma, né? E rever muitas camadas, né? Porque assim, não é só uma camada do luto, né? Ele traz passado, ele traz história. Inclusive fiz leituras de aura com a Duda, super, super recomendo, fiz umas 2 ou 3 vezes. E assim, para mim foi muito importante, em termos de empoderamento, de entender, quem eu era, o que eu era capaz de fazer, porque quando a gente também está muito vulnerável, às vezes a gente se pega em coisas, e a gente esquece do nosso próprio poder, da nossa própria capacidade, né? Então, eu lembro, nunca vou esquecer, assim, uma leitura que você fez falando de uma vida passada que eu tive, que para mim, assim, foi muito forte, porque foi uma, uma reconexão mesmo com uma força interna minha de guerreira, sabe? E, e, e foi assim, eu tenho, você fala que você enxerga, né? Mas eu enxerguei. Você contou tanto que eu enxerguei aquela história e enxerguei aquela figura que era eu em uma vida passada, e para mim foi assim transformador, né? Então, assim, super recomendo a leitura de Aura. Para mim foi assim fantástico. Já recomendei várias amigas. E eu acho que para mim é uma das formas, né, de eu também me conectar com a espiritualidade, né? E te agradeço muito, Duda, esse trabalho e essa dedicação, né, essa seriedade. Eu sei o quanto tempo você praticou antes de começar a atender, né? Você falou mais de 2.000 leituras diárias. Gente, não é qualquer pessoa que faz isso e se dedica, né? E eu acho que aí a gente deveria falar de outra coisa importante. Eu acho que é um campo um pouco que pode ser um pouco difícil de você entender e reconhecer as pessoas profissionais e sérias, né? Eu acho que por isso que você falou da indicação, eu acho isso super importante. E eu também não estou trazendo aqui qualquer pessoa, Duda, eu confio muito e profundamente. Então eu sei o quanto ela é séria. E Duda, para finalizar, eu queria fazer uma outra pergunta, assim, alguma dica, né, para pessoa que quer falar assim, putz, quero começar a entender sobre espiritualidade, assim, pensando em você naquela farmácia, né? Só que sabendo que você sabe hoje, né? Não a Duda Aham, naquele aham. momento, né? Então pensa que a pessoa está aqui
assistindo a gente é a Duda que está entrando na farmácia, mas agora você tem mais informação para dar para gente. Que conselho você daria para alguém que está buscando aprofundar a sua própria espiritualidade? É, eu... Primeira coisa que eu sinto, assim, é você identificar que você precisa de ajuda. Porque isso, só isso aí já daria outra entrevista inteira, né? Porque a gente às vezes não sabe que precisa, ou sabe, mas não sabe para quem pedir, ou não sente que dá para falar, ou a pessoa acha, ou a gente acha que não, a pessoa não vai entender o que a gente está passando. São Uhum. muitos obstáculos, né? É. Muitos obstáculos. Ou as pessoas têm muito preconceito, porque eu, desde muito pequeno, já dava sinais, mas a gente não sabia. Naquela época, ou pelo menos no meio que eu vivia, por isso que eu falo, né? Testem tudo, porque dentro da minha cultura, do meu padrão de comportamento, da onde eu vivia, tinha um pouquinho. Eu já fui numa meditação transcendental, eu fiz algumas coisas, mas era longe da minha realidade naquele momento. Uhum. Então, eu nem Uhum. imaginava que existia um mundo de possibilidades, né, para as pessoas que têm maior sensibilidade, que no meu caso é isso, né? Eu era uma criança hipersensível. Só que Uhum. não tinha. Hoje em dia tem um monte de diagnóstico, um monte de nome. Hoje está mais fácil, hoje tem internet, hoje tem informação, né? Hoje Sim. você pode, a internet, né, com todos os seus paradoxos, mas hoje você consegue dar muito mais nome às coisas do Uhum. que na minha época. Então eu Uhum. simplesmente era uma criança hipersensível, que eu chorava o dia inteiro e não sabia por quê, porque na verdade eu estava ali lutando contra essa sensibilidade no mundo, né, completamente diferente de tudo. Então, assim, é, então, o passo número um é, peraí, tem alguma coisa esquisita aqui, né? E o passo número dois é não ter vergonha, que é outra coisa difícil, mas Uhum. levantar a mão, falar, galera, não estou entendendo o que está acontecendo comigo, não sei, não é, alguém me ajuda. E aí, quem tem boca literalmente vai a Roma. Então, eu acho que assim, porque vai, e aí começa, e quando vocês pedem também, eu me lembro que assim, quando eu pedi alguma coisa, tem uma escuta universal, né? Que a gente não sabe também bem, não consegue definir muito bem, mas assim, quando você intenciona, né? Eu quero uma ajuda. Eu me lembro que na farmácia eu falava assim, eu preciso me salvar. Eu tinha essa. Uhum. É uma coisa, é um ímpeto, né? Tem uma frase muito bonita que o meu professor também sempre fala, né? A vida insiste. A vida Uhum. insiste. Acho tão forte, acho tão bonito isso, né? Uhum. Você tá lá, você não sabe o que você vai fazer, você não sabe para onde correr, um buraco sem fim dentro do seu peito, mas a vida insiste. Então foi nesse a vida insiste, né? Que eu falei, bom, então. E aí, no meu caso, foi a questão lá do homeopata. Mas é pedir ajuda, é falar. E aí hoje em dia tem sempre um amigo que está ligado à espiritualidade, Tem, que conhece alguém. tem. Hoje está fácil, gente. Hoje está mais fácil, graças ao bom universo. Então, eu acho que é isso. Pedir ajuda, primeira coisa, né? E aí, o segundo passo é indicação. Por quê? Porque, como todos os meios, existe muito charlatanismo, existe muita gente interesseira e não interessada no assunto, e por aí vai. Mas isso não é na espiritualidade, as pessoas gostam de falar, mas isso é em todos os nichos, né? Então, eu acho que, assim, a indicação é a melhor receita, lembrando que também pode ser que não sirva para você o que serviu para sua amiga, para o seu amigo. Isso acontece muito. Sim, é verdade. Então, né? E as terapias, gente? Eu acho que a terapia, ela seja ela tradicional, seja holística, mas são pessoas, né, com indicação também. Uhum. E você confiar um pouco na sua intuição, mesmo que você. Eu lá não tinha intuição nenhuma, mas por algum motivo eu fui parar em Piracanga. Por algum motivo, o cara, quando me chamou, fecha o olho e mente pra mim, aí eu brinco, né? Comecei mentindo lá, tô mentindo até hoje, né? Porque já foram tantas vezes. Sigo mentindo, gente. Né? Mas então, eu sigo mentindo até hoje, né? E foi o que. E eu ganhei novas vidas. Essa coisa do renascimento, a gente está renascendo o tempo. Gente, a gente renasce o tempo inteiro. Uhum. Hoje de manhã eu renasci. Hoje eu tive um insight aqui em casa que eu renasci. Isso é um processo eterno. A natureza é assim, né? Cresce, reproduz, morre, cai a folhinha, cai, Uhum. vira adubo, que na terra se alimenta, a gente é a mesma coisa. Então, esse É. processo de renascimento e morte, ele é eterno, Uhum. né? Uhum. Então, eu sinto que isso são esses três passos. Primeiro, você entender, né, levantar a bandeira, né, falar, gente, estou aqui, preciso de Preciso de ajuda. ajuda.
né? Preciso de ajuda. Pedir ajuda para as pessoas que você mais confia, quem que você sente que dá para falar sobre esses assuntos, porque se é uma pessoa que tem uma crença muito diferente da sua, ou se é uma pessoa que está muito distanciada, isso pode te machucar, pode ser mais difícil. Então, pessoas mais abertas, geralmente, né? Então, naquela época eu fui pedir ajuda para pessoas que eu sentia que tinham maior abertura, que não iam me julgar, porque a gente Uhum. sofre muito julgamento, e Legal. em seguida, né, indicações. E aí, gente, testar tudo que for possível. Uhum. Ah, meu amigo vai fazer uma roda de não sei o quê, vai. O outro vai testando, vai sentindo, vai percebendo, né? Pelo menos esse foi o meu caminho, né? Legal. Legal. Até a leitura. Obrigada, obrigada por dividir. Eu acho que você deu o exemplo da natureza aí, né? A metáfora da natureza e dos ciclos de renascimento. Eu acho que para mim a natureza, estar em contato com a natureza 100%, para mim é uma forma de presença e conexão muito forte. Então eu estabeleço alguns momentos, assim, viagens em que eu estou 100% na natureza, desconectada, né, do celular, mas hiperconectada comigo, com o cosmos, com a natureza, com o universo. Acho que para mim é muito, muito forte. De novo, eu acho que a gente tem diversas formas, né, do autoconhecimento, diversos caminhos, né, buscar o seu, né, e continua testando, né, porque assim, às vezes você vai fazer uma coisa e que não faz sentido agora, mas lá na frente vai fazer sentido, né, então acho que são formas, né, e caminhos que podem se abrir para desenvolver e criar essa intimidade, né, eu acho muito, muito bacana. Você fala assim da intimidade com você mesmo, né? É, Exato, exato. muito legal. Duda, obrigada. Queria só pedir para você, que se alguém quiser entrar em contato, como é que entra em contato com você, o Instagram? Claro, claro. A leitura de aura, inclusive, é uma dessas ferramentas que ficou mais fácil, né? Antigamente eram ferramentas mais, eu sinto assim, pelo menos na minha história de vida, eram ferramentas um pouco mais distantes. Uhum, A leitura da aura é uma ferramenta muito. Ela é simples, ela é tão simples que às vezes fica até difícil de entender, né? uhum, uhum. Mas para entrar em contato comigo, até para eu poder explicar um pouquinho mais, né, do que é essa leitura, como funciona essa técnica, enfim. Vocês podem entrar em contato pelo meu Instagram, pelo meu telefone também. Eu não sei se você prefere que eu fale aqui ou Pode deixe. falar. Posso falar? Então, o meu telefone é 21 98708 4153. Pronto, já está gravado aí, só me dá um oi aqui no WhatsApp, eu respondo super. E o meu Instagram pessoal é o @Eduarda Souto Maior, que é o meu Uhum, nome. E tenho também uma paginazinha falando um pouquinho sobre a leitura, que é @Duda Leitura Vibracional. Tá? São uhum. essas três formas que são as mais rápidas e mais fáceis de me encontrar. Perfeito. Bom, eu super recomendo. Já quero marcar outra leitura, porque me vieram Amo. vários insights agora que eu falei assim, eu vou fazer uma leitura, porque eu acho que pode me ajudar, várias, Claro, claro. E eu estou várias fazendo os questões. É. E dá protocolos de tratamento também legais. Muito legal. E dá para fazer online, né? Então, assim, eu tô morando nos Estados Unidos, já fiz com a Duda tá no Rio. No Rio, né, que você tá agora. Isso. Tá no Rio. Eu vou muito para São Paulo também, mas eu faço online, faço para o mundo todo, na Eu verdade. já fiz vários online, então super, super funciona. Querida, obrigada, adorei. Quero te ver Bom, pessoalmente aí em breve. Foi ótimo. Obrigada mesmo. E a gente já se vê pessoalmente. estou aqui te esperando ansiosa. Temos muita coisa para conversar. Gente, muito obrigada. Foi um prazer enorme. E qualquer coisa, qualquer dúvida, informação adicional, enfim, estou por aqui, tá? Super disponível. Obrigada, querida. Um Um beijo. beijo enorme. Tchau.